nossa Constituição Federal, que é a lei maior, né, dentro de qualquer ordenamento jurídico, a nossa Constituição brasileira, ela estabelece a saúde como um direito, né? Isso está previsto ali no artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece ali a saúde como um direito social reconhecido expressamente dentro da Constituição. E nós temos também o artigo 196 da Constituição, que estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, quando se elaborou a Constituição, isso já foi lá no ano de 1988, o legislador, na época, ele estabeleceu nesse artigo a premissa do SUS, ou seja, de um sistema universal de acesso gratuito, que todo cidadão brasileiro tem direito de ter acesso, inclusive os estrangeiros, né? Não se limita apenas aos brasileiros, mas até aos estrangeiros que vivem dentro do Brasil têm direito a acesso ao sistema de saúde público brasileiro, né? Então a saúde é reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado. E a gente tem também um dispositivo constitucional que estabeleceu que os serviços de assistência à saúde, eles são permitidos também pela iniciativa privada. Então veja, a própria Constituição, ela deu as brechas ali, a margem para que a gente tenha esses dois sistemas, o sistema público, que é gerido pelo Estado, pelo SUS, e o sistema de saúde privada, de saúde suplementar, que basicamente tem ali os planos de saúde, né? Hoje, a enorme maioria dos brasileiros ainda dependem do SUS, né? A gente tem aí uma população em torno de 200 e tantos milhões de habitantes, e existem cerca de 48 milhões de brasileiros que têm plano de saúde privado. Então, isso dá uma dimensão para a gente. Ou seja, nada. 20%, se a gente for pensar, ou entre 15% a 20% da população. Exatamente. Então, a grande maioria esmagadora da população brasileira ainda depende do SUS. O SUS é o grande plano de saúde, por assim dizer, da maioria esmagadora da população. Até por isso que agora, nesse período de pandemia, isso está tão em evidência, a gente tem cada vez mais que valorizar o SUS, né, e fortalecer o SUS para que ele preste um serviço sempre de melhor qualidade. Lembrando que é um dos poucos países no mundo que tem um sistema único de saúde gratuito à população. Ninguém nos Estados Unidos sai sem pagar um plano de saúde, sem ter um acesso pago à saúde. Exato. Japão, China, entendeu? Todos os outros países mundiais, a grande maioria, não tem sistema único de saúde. É simplesmente ou você paga ou você não tem acesso à saúde do jeito que é, né? Exatamente. Inclusive Portugal mesmo, assim, os valores, obviamente, eles são simbólicos, né? Eles são acessíveis à população, mas tem que pagar, né? A pessoa vai fazer uma consulta, ela tem que pagar um valor simbólico. Isso acontece também no sistema britânico, que tem muita semelhança com o sistema brasileiro, mas você tem toda a razão. O único sistema universal de acesso gratuito, gratuito entre aspas, né? Porque a gente não paga para usar, mas a gente paga via impostos, né? Então, assim, existe uma remuneração ainda que indireta. Mas nesses outros países você tem efetivamente que pagar quando você vai utilizar. E o SUS não, o SUS ele garante essa possibilidade, que hoje eu, Luciano, você, Ana, se a gente precisar de um atendimento, né, dentro da rede pública de saúde, a gente tem direito, independentemente de termos um plano de saúde privado. Né? Porque às vezes as pessoas até confundem isso, né? Falar, mas se eu tenho plano de saúde privado, isso quer dizer que eu não posso ser atendido pelo SUS? Em absoluto. Né? Existem pessoas com planos de saúde, mas que eventualmente sofrem uma negativa por algum motivo de algum determinado tratamento, e ela consegue esse tratamento, inclusive, pelo SUS. Né? Então, um dos melhores tratamentos de câncer que nós temos, ou mesmo até de coração, é HC e Hospital das Clínicas. Muita gente que tem plano de saúde vai lá se tratar dentro dentro daquilo, né? Exatamente. E no que diz respeito ali à questão, então, assim, basicamente, a gente tem esses sistemas, né? O público e o privado, particular, dos planos de saúde, cada um deles com uma legislação específica que regulamenta tanto o SUS, ele tem uma lei específica para o SUS e a gente tem uma lei específica para os planos de saúde, mas de uma maneira geral, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, a gente tem o dever de garantia de acesso aos tratamentos necessários para o controle das doenças, inclusive previstas ali na classificação internacional de doenças e tudo mais, a famosa CID. Né? Quem já teve oportunidade ali de precisar, por exemplo, pegar um atestado para um afastamento do trabalho e tudo mais, sabe que o médico sempre vai colocar ali CID número tal,
para justamente Código você... Internacional de Doenças. Exatamente. A própria lei dos planos de saúde, né, ela estabelece expressamente que os planos são obrigados a garantir a cobertura de todas as tratamentos de todas as doenças previstas ali na classificação internacional de doenças, né? Ou seja, trocando em miúdos, tanto no âmbito do sistema público quanto no âmbito do sistema privado, a gente tem ali o dever de cobertura e acesso do paciente aos tratamentos necessários ali da forma mais ampla possível, né? Especificamente falando do diabetes, que é reconhecidamente, como a gente falou, né, uma doença endêmica que tem ali um impacto muito grande na saúde pública como um todo, a legislação se preocupa muito em garantir acesso a tratamentos. A gente tem inclusive uma lei específica, a lei 11.347 de 2006. É uma lei que garante, inclusive, aos pacientes com diabetes que eles tenham acesso aos insumos, insulina, os equipamentos, dispositivos para controle glicêmico e tudo mais, porque isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa com uma glicemia descompensada, ela acaba justamente desenvolvendo problemas mais graves, como a gente falou no começo, problemas neurológicos, problemas de cegueira, problema de renal, né? Então, isso, na verdade, no final das contas, são problemas que acabam, inclusive, encarecendo o custo, né, do tratamento e impactando a própria saúde pública. Então, o gestor público parte daquela noção de que, olha, vamos tratar esse problema e controlar esse problema do diabetes para evitar que ele evolua para algo muito mais grave e que, consequentemente, vai acabar tendo um custo muito maior, né? A prevenção versus o remediar, né? Exato, que sai muito através mais de alguma caro, né? situação. Tá, dentro dessa... Aí você falou, então, cabe aí dentro, não importa se eu vou ser atendido, eu tenho, vamos dizer, dentro do Brasil, 2 sistemas, então eu tenho, se eu sou privado, eu posso usar o público, porém, se eu sou só público, não posso usar o sistema privado. É isso, né, Luciano? Não há como fazer aí, ou seja, direito igual para todo mundo é da saúde pública, porém os privados vão ser reservados àqueles que pagam. O plano de saúde, ele a gente está falando aí de insumo. Então, tudo bem, fui diagnosticada com uma diabetes tipo 2 desenvolvida ao longo da vida. Vou colocar pelo tipo 2 porque é uma coisa mais adquirida, que não é aquela coisa que a pessoa sabe desde pequenininha que tem, né? Então, vou lá, desenvolvo um diabetes tipo 2, fui fazer exames, estava me sentindo mal e tal. Que tipo de benefício, não é benefícios, mas vamos pensar primeiro, que tipo de produtos, equipamentos, medicamentos eu tenho direito a ter acesso e por quem que é custeado isso? Então vamos lá. Basicamente, assim, para quem tem o diabetes e precisa do uso da insulina, né, que é administrada ali diariamente, inclusive, as ampolinhas, a injeção. Então, na verdade, assim, o básico que qualquer paciente diabético vai precisar é das fitas glicêmicas para ele fazer a medição do índice glicêmico dele. Aquela que fura o dedinho, é isso? Isso, que fura o dedinho ali, você vai medir o índice glicêmico do paciente para determinar ali qual que é o nível dele, inclusive para você conseguir fazer a modulação da quantidade de insulina que precisa ser feito uso. Diga. Eu ponho essa fitinha onde? Num aparelhinho que eles fornecem, é isso? É um leitorzinho, né? Tem um leitor ali onde você tem uma lanceta, né? Que é a agulhazinha que você vai furar o dedo. Você coloca uma gotinha de sangue ali na fitinha de medição, coloca dentro do aparelho e ele vai te dar o teu índice glicêmico. Aí uma vez estando o índice alterado, a pessoa eventualmente vai fazer uso da insulina, né? Então tem lá o paciente que faz uso de insulina, ele tem que fazer uma injeção para aplicar, né? Para poder estabilizar o índice glicêmico dele. Então, assim, como a gente falou, de insumos básicos, você tem as fitas para medição, você precisa do sensor, você precisa da própria insulina e do dispositivo para fazer a aplicação da insulina. O SUS, no âmbito do SUS, já existe a incorporação desse tipo de dispositivos e desse tipo de insumos. Então, de uma maneira geral, o SUS disponibiliza o tratamento para diabetes, até como eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem uma legislação específica que garante o acesso ao tratamento e o acesso aos insumos. Então, essa fitinha, esse medidor, por exemplo, essa primeira injeçãozinha, essa coisa, o SUS, eu fui diagnosticada,
eu entro com um pedido aonde? Na prefeitura? No próprio Junto à hospital? Secretaria de Saúde do município mesmo, você vai numa unidade básica de saúde ou na própria Secretaria da Saúde, existe um formulário onde o médico vai fazer a prescrição, vai dizer, olha, esse paciente aqui precisa fazer uso, por exemplo, de insulina, precisa das fitas reagentes, de tantas por mês e tudo mais. Ou seja, o médico vai fazer a prescrição do que aquele paciente precisa, né? E, via de regra, o Estado fornece. Qual que é o problema? Hoje a gente tem, graças ao desenvolvimento da tecnologia, né, dos dispositivos que são desenvolvidos e tudo mais, você tem insulinas mais eficazes no tratamento da doença e você tem alguns dispositivos que trazem uma melhor qualidade de vida, além de um melhor controle glicêmico. Por exemplo, a gente tem tido aí muita judicialização hoje com relação ao fornecimento de dispositivos como a bomba de insulina e do sensor, eu não vou fazer propaganda da empresa aqui, mas é um sensor que volta e meia, quem assiste televisão aí vê que eles fazem que é ali a propaganda. No braço, que é aquela bolinha que põe no Isso, braço. é como se fosse um adesivo, você cola no braço e você consegue fazer a medição do índice glicêmico até com o celular. Dedo, né? Aqui É um colocando, sensorzinho. O pessoal que faz, que não precisa furar o dedo todo dia. Ou seja, Exato. são equipamentos mais modernos. Exato. Não é que são situações que curam, mas são coisas que transformam, facilitam e dão um conforto maior ao paciente, é isso? Pois é, aí é importante fazer essa distinção, porque normalmente quando você vai solicitar esse tipo de dispositivos no âmbito do SUS e até do plano de saúde, depois a gente fala um pouquinho especificamente da questão do plano. Vamos falar do SUS primeiro, aí depois a gente fala das operadoras. Quando o médico faz eventualmente a prescrição e a pessoa apresenta ali essa solicitação, muitas vezes o Estado, o SUS, ele vai negar o acesso a determinados tipos de insulina ou a determinados dispositivos, como é o caso da bomba de infusão ou desse sensorzinho ali para fazer a medição sem precisar fazer a picadinha. Justamente o Estado fala, mas isso é uma questão de conforto, eu ofereço o tratamento que atende à necessidade do paciente, a bomba de infusão não é necessária, o dispositivo ali do sensor para fazer a leitura é só para ficar evitando picadinhas e tudo mais. Isso é verdade em termos, porque muitos pacientes, e aí depende obviamente do caso clínico de cada paciente, a gente não está falando de uma questão exclusivamente de conforto para o paciente. A gente está falando de pacientes que têm uma diabetes de difícil controle, que tem uma flutuação do índice glicêmico muito alto. Então, assim, o paciente ao longo do dia, o índice glicêmico dele flutua de uma maneira absurda. Então, não tem como você fazer uma medição efetiva durante o dia todo, e às vezes até enquanto a pessoa está dormindo. Né? Às vezes... a ideia da bomba, salvo engano, é que ela tem uma medição nela mesma e quando ela já vê que o nível está caindo, ela auto-injeta no paciente. Ou seja, evita aquela história de desmaio, evita aquela coisa da pessoa não perceber às vezes, ou mesmo acontecer uma queda dormindo e ela ter ali, aí não é conforto, é uma necessidade. Exatamente. Exatamente. Isso, então, essa bomba de infusão, ela é acoplada no organismo do paciente, é um dispositivo pequeno, é acoplado no organismo do paciente e ela faz essa infusão automaticamente, né, periodicamente. E assim, como eu falei, às vezes o paciente está dormindo, obviamente, né, por uma questão óbvia, ninguém vai fazer medição de índice glicêmico enquanto está dormindo. E às vezes a pessoa pode ter uma flutuação muito grande desse índice e inclusive ter problemas muito graves. Então, assim, é possível pleitear o acesso a esses dispositivos junto ao SUS de tipos de insulina mais eficazes, de dispositivos como a bomba de infusão, como o sensor de medição ali, que é o sensor livre que chama, né? É possível pleitear esses dispositivos junto ao Estado, mas é importante que haja uma indicação médica muito bem fundamentada. Eu, no meu escritório mesmo, já tive a oportunidade de defender diversos casos de pacientes com problemas de diabetes, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito dos planos de saúde, e uma preocupação muito grande que a gente tem é justamente de ter o relatório médico bem fundamentado. Às vezes, né? Detalhado, explicando tudo. Eu tive um caso de um paciente que assim foi muito tranquilo,
porque o relatório ele estava justamente bem detalhado. O médico explicava ali todo o histórico clínico do paciente, explicou que ele já havia se submetido a tratamento com as insulinas e os insumos que são disponibilizados pelo SUS sem um controle glicêmico efetivo, e que por conta disso a alternativa para ele era fazer uso desses dispositivos, a bomba de infusão, o sensor e tudo mais. E aí foi muito tranquilo, porque você conseguindo demonstrar isso juridicamente falando, né, com o advogado, obviamente, ele vai trabalhar esses aspectos com base na indicação médica, fica muito mais fácil de você sustentar isso, e normalmente os tribunais eles têm assegurado esse tratamento, né? Isso no âmbito do SUS. E aí depois tem a questão dos planos de saúde, que também criam aí alguns entraves para o fornecimento desses insumos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para você, depois eu vou parar 2 minutos só para te fazer alguns comentários do pessoal, porque vai subindo, vai subindo, vai subindo, e às vezes eu perco, e tem às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. O plano de saúde, eu vou colocar para que assim seja uma informação geral, ok? Para que o pessoal que realmente que a gente está colocando entenda, né? Nós, advogados, temos a sensação, principalmente, que é uma área, gente, muito específica. Direito, quem mexe com direito médico tem todos os caminhos, não é qualquer pessoa que faça. Eu sempre falo da especialidade aqui dentro, né? Eu posso ter feito pós-graduação na área, mas eu nunca fiz um processo, porque não foi por esse motivo que eu fui fazer, eu não milito na área, então eu posso ter a capacidade de assinar uma ação, mas eu não tenho a capacidade de fazer um processo tão bem feito quanto se precisa. Então, uma das questões o plano de saúde, a gente não paga um plano de saúde para ele fornecer o médico, o tratamento, que eu digo assim, o fisioterapeuta, ele vai fornecer o medicamento, mas enquanto eu estiver ingressada dentro de uma instituição hospitalar ou precisar de alguma situação, ele é obrigado a dar, porque entra esses insumos, esses equipamentos, não entram como, por exemplo, um remédio. Eu estou com uma dor de garganta, preciso tomar um remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico. Isso quando eu saio de um hospital, de um plano de saúde, eu saio com uma receita. Normalmente, aqui no Brasil, a gente não sai com um pacotinho de remédio. Na Europa já acontecia. Quando você sai lá na Espanha, pelo menos onde eu morei, você passava e eles você já saía com um medicamento, porque já tinha aquela interligação ali da situação. Eles não são obrigados a só fornecer o tratamento em si, ou eles são obrigados, ou eles têm isso dentro da legislação, de que também a medicação, está certo que é uma medicação específica, mas a medicação eles também são obrigados a pagar. Vamos lá, essa é uma pergunta excelente, porque aí entra justamente dentro dessa diferenciação que a gente está falando do sistema público e do sistema privado, né? Então, como a gente falou, no âmbito do SUS, a partir do momento em que o paciente tem uma prescrição médica, inclusive de medicamentos ou desses insumos, como a insulina e esses dispositivos, como a bomba de infusão e o sensor, você apresenta isso para a Secretaria de Saúde, no âmbito do Estado ali. Se for negado, você ingressa com uma ação contra o Estado para obrigar ali o fornecimento desses insumos. No âmbito do plano de saúde, como eu falei no início, a gente tem uma legislação específica que trata dos planos de saúde, né, que no caso é a Lei 9656 de 1998. Esse é o marco regulatório de toda a legislação ali que trata e regula os planos de saúde, né? Na lei dos planos de saúde, a gente tem um dispositivo que normalmente é o que as operadoras sempre usam como fundamento para dizer que não cobrem ali o tratamento para diabetes, que é justamente esse dispositivo, ele fala que o plano ele não seria obrigado a cobrir medicamentos de uso domiciliar, ou seja, aqueles que são usados fora do ambiente hospitalar. Teoricamente. Exato. Então, assim, por exemplo, enquanto eu estou internado dentro de um hospital, o plano cobre ali tudo que for necessário no âmbito hospitalar e até ambulatorial. A partir do momento em que eu estou em casa, e não dentro de um sistema de internação, aí, teoricamente, os planos sustentam que eles não são obrigados a arcar com esse custo, né? E aí, normalmente, eles vão negar a cobertura tanto da insulina, dos insumos, vão negar a cobertura da bomba de infusão, vão negar a cobertura do sensor livre. Então, existe essa negativa. Qual que é a diferença em relação ao SUS? Quando a gente vai discutir esse tipo de questão com o plano de saúde,
a legislação aplicável ela é outra. Então eu vou recorrer, além do que a disposição da Lei 9656 traz, eu vou recorrer ao Código Civil, eu vou recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável aos planos de saúde. E aí, com base nisso, um bom advogado, e aí entra inclusive o que você falou da importância de contar com um advogado especializado dentro da área, porque é ele que vai saber contornar esses detalhes para garantir, ou pelo menos te dar uma melhor chance de garantir a cobertura do tratamento. Porque, obviamente, o plano vai vir e vai falar, olha, eu não cubro porque a lei exclui. Existe um dispositivo legal que exclui a cobertura de medicamento domiciliar. Mas existem maneiras e fundamentos jurídicos para você contornar esse tipo de situação. Como eu sempre digo, a interpretação que a gente tem que fazer da legislação, ela nunca pode ser de um dispositivo isolado e você pegar aquele dispositivo, aquele artigozinho e pronto e acabou. Não, você tem que interpretar esse dispositivo dentro da legislação como um todo. Quando você faz isso, um bom advogado especializado dentro da área, ele consegue encontrar argumentos e fundamentos para justificar o dever de cobertura dos planos de saúde. Tanto que hoje a gente já tem, inclusive, uma jurisprudência, a gente já tem decisões dos tribunais muito mais consolidadas, inclusive reconhecendo o dever de cobertura. Não só, eventualmente, de insulina, dos insumos, como também da bomba de infusão, também do sensor. Eu mesmo, como eu comentei com você, eu já tive a oportunidade de defender diversos casos no meu escritório e, felizmente, a gente tem tido bons resultados ali para garantir a cobertura do tratamento. É claro, e eu sempre digo isso, né? Você também, Ana, obviamente a gente como advogado sempre tem o compromisso de expor os riscos, inclusive, de qualquer ação judicial para os nossos clientes. Então, assim, engana-se o paciente que acha que é causa ganha, né? Que você vai apresentar um pedido ali que não tem discussão. Muito pelo contrário. As discussões hoje envolvendo questões relacionadas à saúde, elas são extremamente técnicas. Então, muitas vezes, a diferença entre você ganhar ou perder um processo é justamente no detalhe, né? E aí entra mais uma vez a importância do advogado especialista, que conhece esses meandros e aí consegue fazer essa argumentação jurídica para buscar cobertura. Mas, de maneira geral, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, embora com fundamentos diversos, mas se consegue garantir a cobertura desses insumos, sim. Vou trazer 3 coisas antes de eu responder algumas coisas, trazer para você algumas coisas que o pessoal está falando. Uma, né? A especialidade, gente, na questão, traz com que a gente desenvolva ao longo de um processo teses. Isso nós, dentro do direito, chamamos tese. Então, essa diferença do detalhe são teses, é saber onde que pega, são detalhes técnicos que o teu dia a dia, quando você se especializa, faz. Isso eu falo para vocês dentro do direito de família sempre, né? Eu trago isso sempre para vocês, na questão de que todo mundo faz direito de família. Se você perguntar, se eu chegar para o Luciano e falar, você assina um divórcio? Ele vai falar, assino. Vai trazer uma petição, talvez modelo da internet. Eu mando para a Ana fazer. Afundou, né? E afundou. E eu sempre brinco, falo assim, né? Essa questão de especialização, eu falo assim, se eu pegar para fazer uma ação penal, nem existe pena de morte e cadeira elétrica aqui no Brasil, mas eu faço alguém morrer nessa maneira e preso, sabe? Vai pegar cadeira, corredor da morte, porque eu sou capaz de condenar o cliente, porque não tem essa especialidade. Então, eu falo assim, é muito específico. Eu venho aqui com dúvidas para você, como o quê? Como mais paciente, mais população do que necessariamente nessa situação. Quando eu vou te fazer uma pergunta, eu vou deixar para fazer a pergunta depois, só vou comentar. Por exemplo, aqui estão me falando, tem um moço que colocou aqui, deixa eu ver, não tem o nome, tá? Ele só está falando que, por exemplo, a menininha dele tem 1 ano, foi diagnosticado com diabetes e que essa insulina, que a insulina é específica para ela, não é dada pelo governo. Pode não ser dada, mas que aí entra naqueles medicamentos de alto custo, algumas situações pontuais. Eu vou deixar 2 perguntas e aí você faz para ficar mais fácil. Então, essa do alto custo, né? A questão, como que funciona esses medicamentos que não estão no rol, como trouxe a Renata Saragiotto, né? Que não estão no rol ali da situação. Então, ele traz essa pergunta, assim, é uma pergunta muito específica, eu sei que a gente tem que analisar caso a caso, casos concretos, mas assim, é uma pergunta geral sobre medicamentos de alto custo não cobertos. Ele cobre o básico e como que fica, será que se consegue ou não?
Aí a gente tem aqui que sempre, por exemplo, a quantidade de insumos, que tudo bem, eu consigo pelo governo. A segunda pergunta aqui. Consigo pelo governo, mas que a quantidade que eles fornecem nunca dá para os 30 dias e que o paciente acaba tendo que complementar. Como que funciona esse tipo de situação, né? Tá. Estão falando que a insulina que o governo fornece é muito ruim. Eu acho que entra aqui também um pouco daquela questão do genérico versus o remédio desenvolvido com nome, patente de um grande laboratório, né? Então, a gente tem aqui a qualidade, quantidade. Eu acho que essa questão de nunca dar para os 30, eu acho que é uma questão de o quanto que o governo manda ali ou não, né? É bem complicado disso. Ele está colocando que insulina não é insumo, é medicamento, ok? Né? Exato, então, insulina exato. não é medicamento, não é insumo, é medicamento. E a minha terceira pergunta que eu deixo aí para você responder. Eu, Ana, tenho um plano de saúde fornecido pela minha empresa básico, mas tenho, né? Aqueles planos de cobertura geral, né? Não é um plano individual, é um plano empresarial fornecido pela minha empresa, da qual meus filhos podem ser beneficiários, então a gente está falando lá daquele plano básico. E aí vem um diagnóstico, por exemplo, aí da necessidade de se tomar esse medicamento, essa insulina, ou que eu precise aí de um outro, um equipamento, alguma coisa, que o governo deveria dar ou que eu poderia pedir. Quando entrar com uma ação, né? Quando a gente entra com uma ação, eu entro contra tanto o plano de saúde como com o Estado, ou qual que eu esgoto primeiro, entendeu? É só para a gente entender, porque só para o pessoal que não é advogado entender, hoje o risco de se entrar com uma ação e a gente tomar improcedência, ter que pagar honorários advocatícios da outra parte, ser condenado, aí é muito grande. Então você precisa muitas vezes até... Antigamente a gente pegava e fazia o quê? Os advogados que não sabiam, não eram especializados, eles punham todo mundo, né? O pai, a mãe, a tia, a avó no polo passivo e tudo bem e não importasse quem que tivesse, excluía um, excluía outro e não havia uma consequência jurídica para isso. Hoje em dia, quando você coloca duas pessoas, pode ser instituições, não importa, dentro de um polo passivo, o que acontece? Se você tiver a exclusão de uma por completamente ser considerado que aquela pessoa não tem responsabilidade, a tua casa cai em relação àquilo. Então, como que fica na escolha? Eu tenho que esgotar primeiro um ou outro. Adriana Marambaia, assim, as lives sempre ficam gravadas no IGTV do meu caso, e daqui uma semana, mais ou menos, vai ser fornecida, e aí o Luciano vai ter também no canal dele essa live gravada, ok? Legal. Vamos lá. Bom, vou responder em partes, então, conforme você trouxe esses pontos aí para a gente procurar esclarecer o pessoal, Ana. Vamos lá, questão dos medicamentos, né? E aí a gente está falando especificamente da insulina no caso da diabetes, mas até de outros medicamentos que porventura sejam necessários também. No âmbito do SUS, você tem os medicamentos que são incorporados através dos protocolos clínicos, você tem o CONITEC, que é a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias no âmbito do SUS, você tem o RENAME, que é a Relação Nacional dos Medicamentos de Alto Custo. Então, assim, toda a incorporação de novos medicamentos, de novos tratamentos e dispositivos para qualquer doença, né? O diabetes especificamente, mas para qualquer doença, passa por essas instâncias para que ele seja incorporado no âmbito do SUS. E aí o SUS vira e fala, olha, para o tratamento dessa doença, é isso que eu ofereço. Né? E aí entra naquele ponto de o paciente, dependendo do quadro clínico dele, talvez aquilo que é oferecido pelo Estado não seja suficiente ou mais adequado para garantir o tratamento adequado. Então aí entra a situação, por exemplo, do paciente com diabetes de difícil controle, com uma variação de glicemia muito alta, descontrolada, com o fato de ele não responder, ele pode até já ter tentado fazer tratamento com os medicamentos, com os tratamentos que são disponibilizados no âmbito do SUS e não ter surtido efeito adequado. Então, assim, quando preenchidas certas condições que são estabelecidas pela lei e até pela própria jurisprudência, se criam critérios, o paciente, nesses casos específicos, e aí entra a casuística, né, a gente tem que ver caso a caso, uma vez preenchidos esses critérios de uma maneira geral, ele pode pleitear junto ao SUS
o fornecimento de determinados tratamentos, medicamentos, insumos, dispositivos, como a bomba de infusão e o sensor, mesmo que eles não estejam ainda oficialmente incorporados dentro dos protocolos clínicos do SUS. No âmbito dos planos de saúde, quando a gente tem negativa de algum medicamento, de algum dispositivo, normalmente vem dentro daquela fundamentação de que não está dentro do rol da ANS, essa é a negativa padrão que sempre o plano costuma apresentar, ou de que então, aquela história, eles não são obrigados a fornecer medicamentos administrados no âmbito domiciliar, ou eles consideram, por exemplo, a bomba de infusão, eles consideram como uma prótese. Teoricamente, as próteses não teriam coberturas ali pelo plano de saúde, a não ser aquelas que são implantadas por meio de cirurgia. Então, o convênio, obviamente, ele cria ali alguns entraves para não fornecer. Empecilhos. Ele cria um problema para a solução. Exato. Então, também nesses casos, dependendo sempre da indicação médica, é possível buscar contornar. Então, a gente tem hoje uma posição amplamente majoritária dos tribunais que reconhecem o dever de cobertura, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito dos planos de saúde. O que é importante dizer, aí você perguntou, né? Eu já vou até aproveitar e responder a terceira pergunta que você fez. Se a pessoa entra com o processo contra o SUS, contra o plano de saúde ou contra os dois ao mesmo tempo. Vejam só, são esferas diferentes, né, com legislação diferente e com critérios diferentes que têm que ser analisados para você fundamentar um pedido em face do SUS e para você fundamentar um pedido em face do plano de saúde. Isso não quer dizer que você não possa mover as ações de forma simultânea. Há casos de pacientes que entram com a ação contra o Estado, por exemplo, para pleitear determinados insumos que não são eventualmente fornecidos pelo plano de saúde, e entram com o processo contra o plano para obter determinado dispositivo. Para ilustrar... Mas aí duas ações separadas. Não em conjunto, mas duas ações separadas, uma contra o plano de saúde e outra contra o Estado. Não correm no mesmo processo, é isso que a gente... Não correm no mesmo processo, inclusive porque as justiças, né, a justiça é uma só, mas a gente tem distribuições de competências. E a justiça competente para julgar as ações movidas contra os planos de saúde é a justiça civil comum. Enquanto que as ações movidas contra o Estado, elas são movidas em face das varas de fazenda pública, que são aquelas que tratam especificamente das questões administrativas. Ou seja, uma ação contra plano de saúde, a competência de processamento ela é completamente diferente. Mais do que isso, tem alguns casos, por exemplo, em que você tem que envolver o município, o Estado, até a União, dependendo do tema que está sendo discutido, e não se confunde com a competência da Justiça para o processamento das ações contra planos de saúde. Eu mesmo já tive pacientes que ele conseguia, por exemplo, os insumos junto ao Estado, o Estado fornecia para ele, mas ele quis entrar com a ação para pleitear o fornecimento da bomba de infusão contra o plano de saúde dele. E não tem problema nenhum, ele pode receber os insumos e os dispositivos de entes diferentes, ou do plano de saúde, ou do Estado, ou dos dois paralelamente, né? Então isso não tem nenhum tipo de comprometimento, embora são esferas diferentes, aí o advogado vai fazer análise de qual caminho é melhor seguir. Até porque, como eu falei, existem critérios definidos para alguém poder fazer o pleito de um tratamento que não esteja incorporado no SUS, por exemplo, né? Um desses requisitos, na verdade são 3, né, básicos, que foram definidos inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando você vai pleitear um tratamento que não está ainda incorporado no âmbito do SUS, você tem que ter um relatório médico bem fundamentado, explicando que não tem alternativa terapêutica, que já tentou fazer o tratamento com aquilo que o SUS oferece. Você tem que provar que a pessoa não tem condição financeira de arcar com o custo do tratamento. Tem que ter indicação em bula para o tratamento. Então, assim, existem vários detalhes que justamente por isso a gente volta naquele ponto. É muito importante que sempre tenha análise feita por um advogado especializado, porque ele vai saber identificar cada ponto. Na realidade, a gente tem que trazer documentação, né, para o pessoal entender. Exato. Então, como que eu comprovo que aquele tratamento não deu certo? Muitas vezes é preciso pedir cópia aí de um prontuário médico. Relatório que nem sempre médico. todo hospital, às vezes no hospital público é difícil, no particular também. Não é só um relatório, um laudo que eu vou, passo numa consulta, peço para o médico dizer o que eu tenho. Não, muitas vezes é isso. Comprovação de renda vem, às vezes, através de imposto de renda de uma vida inteira, né? Comprovante ali de trabalho. Então, são outras coisas para a gente, muitas coisas para a gente decidir, definir, né? E colocar.
Posso tacar fogo no parquinho, que eu adoro? Pode. Posso? Eu tenho uma pergunta só que o pessoal fez aí que você me passou e eu não respondi, da questão da Ah, então vai. quantidade Eu respondo, da porque eu taco insulina e fogo dos no parquinho insumos. depois. Quando não tem, quando o paciente ele tem uma prescrição médica que indica a necessidade de um volume maior de dispositivos, da própria insulina ou dos insumos, e falta no estado ou não é entregue na quantidade adequada, ele pode eventualmente judicializar essa questão para regularizar e para que o fornecimento seja de acordo com a necessidade dele. O paciente não tem necessariamente a obrigação de ir lá e tirar do próprio bolso para arcar com o custo. Tá? Então, só para responder, existe a possibilidade de judicializar, sim, de acordo com o caso concreto. Para adequação da quantidade, não só para conseguir, mas uma vez conseguido também para adequação, né? Qualquer doença, questão relatório, é verdade, né? Tem que ser o mais detalhado. Sim, a Mônica Lima, no Minuto, está falando que o relatório médico para qualquer tipo de doença, não só no diabetes, tem que ser sempre o mais detalhado. Exato. O relatório, na verdade, ele é o documento-chave e o mais importante para você construir qualquer ação judicial, né? Qualquer pedido judicial que a gente vá fazer, seja contra o SUS, seja contra o plano de saúde, ele sempre vai ser fundamentado numa indicação médica. E aí é por isso que, para que o juiz possa tomar uma decisão adequada, o relatório médico ele tem que ser bem fundamentado para justamente não ser aquela coisa aleatória, né? Muitas vezes a gente vê alguns casos conduzidos às vezes por alguns colegas que não são ali familiarizados com essa área e tudo mais, ele pega ali uma prescrição simples falando que o médico só fala, o paciente tem diabetes, então estou prescrevendo bomba, sensor, isso aí, e não justifica por quê. Não explica se aquele paciente já fez tratamento convencional e não deu certo, não explica por que ele precisa de um determinado tipo de insulina e não outro. Então, é muito importante que você tenha esse relatório médico bem fundamentado, porque essa é a chave para você poder mover uma ação, seja contra o Estado, seja contra o plano de saúde. Dentro dos tratamentos, eu acho que assim, posso? Deixa eu fazer uma observação, Ana, que isso é muito importante também, é uma dúvida que chega de forma muito comum para mim. Às vezes o pessoal pergunta se para poder pedir algum tipo de tratamento pelo SUS, o relatório médico precisa ser obrigatoriamente feito por um médico do SUS. E, na verdade, falar isso agora. Na verdade, não. Né? Na verdade, mesmo o paciente com um relatório particular, ele pode fazer a solicitação junto ao SUS, sem problema nenhum. O que eu ia dizer em relação ao médico, né? Eu ia falar assim, que eu acho que o encaminhamento do médico do SUS, que já está acostumado a lidar com o diabetes, já está acostumado com isso tudo, né? Ele vai vir um relatório talvez mais completo. Talvez aquele médico particular que não esteja acostumado, ou porque ele lida com um pessoal que tem um poder aquisitivo que não vá necessitar, né, desses insumos, desses medicamentos através de uma ação, né? Vai fazer um relatório, às vezes, nem sempre tão completo. Então, mas observar às vezes... isso também não é uma questão de que são piores ou melhores, é só uma questão de que os médicos do SUS, já sabendo que aquele paciente já sabe, para não ter que voltar lá, às vezes ele já faz um relatório um pouco mais completo em detrimento ao médico particular. Não estamos aqui julgando nada, tá? É só colocando a questão do relatório, às vezes, observar aí o relatório mais completo ou não, né? Às vezes tem só um problema, isso que você falou, Ana, porque às vezes o médico do SUS, ele fica preso aos protocolos do SUS. Então, teoricamente, um médico do SUS, ele não pode prescrever um tratamento que não esteja incorporado, porque senão ele fica sujeito, inclusive, a sofrer depois algum tipo de penalidade administrativa e tudo mais. Então, às vezes, o paciente ele acaba tendo que recorrer a um médico particular para que o médico possa fazer a solicitação, porque ele não tem vínculo nenhum com o SUS, ele não vai ter nenhum problema de ordem administrativa, para poder fundamentar o pedido junto ao SUS. Então você tem razão, às vezes o médico do SUS, ele já tem os formulários prontos e tudo mais, ele consegue talvez justificar com maior facilidade. Mas às vezes, na prática, na realidade do dia a dia, às vezes o médico do SUS ele não pode ou não quer fazer o relatório, porque senão ele fala, eu não vou fazer, porque senão eu vou acabar sofrendo algum tipo de retaliação, que eu não posso prescrever um tratamento fora do SUS. Então vai lá, procura um médico particular e ele vai te fazer ali aquela prescrição. Entendi. Eu só vou, para a gente falar, tem 10 minutos de live, gente, voa. O Luciano me ligou, quando eu fui convidá-lo, ele falou assim, quanto tempo de live? Eu falei, Luciano,
sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu falei para ele, eu falei, brincadeira, porque quando a gente começa a falar, eu falei, 1 hora, gente, ninguém sabe, né? 1 hora de live é assim. Para mim, eu acho que é a hora da semana que mais passa rápido, porque É quando eu verdade. olho, eu vou olhando assim, às vezes falar, tô bem, mas que a gente começa e vai engrena. Deixa eu só falar, hoje de manhã, nos meus vídeos humildes, né, de quem não é especialista, eu respondi a enquete que a gente colocou ontem, né, quais são os direitos, eu não vou falar dos insumos e medicamentos que a gente acabou falando, que vem de perguntas que, às vezes, outras doenças trazem, né, como, por exemplo, por que a gente não pode sacar FGTS, por que a gente não é beneficiário de desconto de imposto de renda, o porquê que a gente não tem desconto, por exemplo, no carro, né? Aquela questão de mobilidade. Uhum. Eu trouxe ali as respostas de uma maneira geral, mas você tem alguma coisa para complementar, trazer aí de informação para o pessoal? Pois é, na verdade, assim, existe todas essas questões que você levantou que são muito corriqueiras para quem tem quadro de diabetes, né? Eu imagino que você trouxe ali, vai ponderar ali sobre esses pontos, mas basicamente, assim, a Não, gente ainda... falei 3 segundos, tá? Falei 3 Mas assim, segundos. então assim, só para dar essa pincelada para o pessoal, entra um pouquinho ali na questão de previdenciário, não é muito foco da gente, mas assim, só para o pessoal ter uma noção. Fundo de garantia, né? Normalmente não existe previsão legal para que o paciente com diabetes ele possa fazer o saque do FGTS. Não existe dispositivo legal específico nesse sentido. O que pode acontecer é quando o paciente, mesmo além de ter diabetes, ele desenvolve outros problemas que se enquadram dentro de uma acaba desenvolvendo um quadro clínico mais grave, às vezes até outras doenças, e que aí pode ensejar o levantamento para custeio, por exemplo, de um tratamento de alto custo, alguma coisa nesse sentido. Mas, em princípio, não existe previsão específica para levantamento do FGTS por quem tem diabetes, pelo menos na legislação. Para quase Isenção nada. de imposto para quase nada. Isenção de imposto de renda, a mesma coisa. Existe uma legislação que trata da possibilidade de isenção para alguns pacientes de algumas doenças listadas ali expressamente, como câncer, AIDS, enfim, né, existem doenças específicas ali que dão direito à isenção do imposto de renda. O diabetes não é mencionado dentro dessa listagem. Então, teoricamente, também, a diabetes por si só não ensejaria desconto de imposto de renda e tudo mais. Isso que você falou também de desconto, às vezes, de imposto, né, de PVA, esse tipo de coisa, também não tem previsão específica por conta do diabetes. Mas se, por exemplo, em razão do diabetes, a pessoa desenvolveu um quadro clínico que de repente diminuiu, por exemplo, né? e aí ele entra como paciente, pessoa com deficiência. Ele pode, por exemplo, adquirir um automóvel como paciente com deficiência que pode ter origem num quadro clínico por conta da diabetes. Então aí depende muito do caso específico. Mas a verdade é que a diabetes por si só, ela, pelo menos na legislação que a gente tem hoje, e aí acho que entra até um pouco de preconceito, talvez aquilo que a gente falou no comecinho, né, Ana? Talvez as pessoas não assimilem a gravidade do diabetes, né? O quão grave pode ser essa doença e o quão limitante ela pode ser. E aí, por conta disso, a legislação acaba talvez não dando tanta proteção quanto deveria, né, para os pacientes que têm ali esse quadro clínico. Mas, de uma maneira geral, assim, falando em termos de acesso a tratamento, é o que a gente conversou. Via de regra, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, é possível discutir o acesso aos tratamentos mais modernos, por fundamentos diversos, por bases e por teses, né, que você falou que a gente desenvolve, por teses diversas é possível pleitear, tanto do SUS quanto do plano. Esses outros benefícios aí depende muito do caso específico para o advogado ver se é possível enquadrar o paciente dentro de um quadro mais abrangente que permita algum benefício nesse sentido. Na realidade, o diabetes, ele é o princípio, como você disse. Alguns dos tipos de benefícios, né, feitos pela que envolvem os direitos que dão alguns benefícios a algumas pessoas portadoras de algumas doenças, na realidade o diabetes ele é o princípio, ele só vai dar direitos, pelo que a gente tem ali na questão geral, quando ele tem uma consequência, né? São as doenças de consequência desse diabetes que acaba trazendo, né? A incapacidade,
ali em algumas situações. Luciano, tem 3 perguntas aqui que eu acho que são de colegas em questão, que estão perguntando sobre se o relatório dos médicos fundamentados na prática pode ser relativizado pelo NatoJus, que utiliza a medicina baseada em evidências para excluir os direitos. Assim, o que eu queria ver com você? Acho que são perguntas mais para advogados mais específicas. Posso pedir para o pessoal te jogar no direct, mandar aí Pode, você sem responde para problema. eles? Pode Sem ser, problema. doutor Benedito Macedo. A Carol Gui Ferreira também fala assim, que para casos de ação contra o plano de saúde que são custeados pela empresa para seus funcionários, em caso de rescisão do contrato de trabalho, a operadora mantém o fornecimento? Essa eu acho que até é interessante responder para todo mundo, mas algumas, que é a última que a gente vai responder por causa do horário, né? E aí a gente vê, né? Só vou pedir, tá, professor Benedito? Então, manda, se o senhor não tiver o Luciano nas suas redes sociais, quiser acrescentá-lo, se não, pode mandar aqui nas nossas, que a gente também manda, tá bom? Para ele responde para o senhor lá no direct, que fica mais fácil. Só sobre isso. Então, no caso, realmente, né? Estou tendo lá pelo plano de saúde. Eu fui mandada embora. Isso eu acho que vale para câncer, vale para outros tipos de doenças, não só do diabetes. Se eu sou cortado, a empresa, o plano de saúde é obrigado a manter, eu acho que tem que judicializar isso também, né? Depende, porque em primeiro lugar, a partir do momento que a pessoa foi mandada embora, ela tem que trabalhar, na verdade, primeiro a questão do vínculo dela com o plano de saúde. Então aí tem uma questão anterior à cobertura do tratamento, que é ela discutir se ela vai estender esse plano após o desligamento dela ou não, né? Se o plano não estiver mais ativo, naturalmente ela não tem mais direito à cobertura do tratamento. Então ela precisa, vou ser desligado, então vou tomar providências para verificar a possibilidade de estender esse plano, contratar um novo plano, fazer uma portabilidade, alguma coisa nesse sentido, para que ela possa, mesmo sendo desligada, ela continuar com cobertura médico-hospitalar. Não pode simplesmente cancelar o plano e né, achar que aí vai ter a cobertura da continuidade do tratamento, que aí realmente não vai. Ela precisa estar com o plano ativo, seja o da empresa por uma extensão que a lei permite durante algum período, em algumas condições, ou ela fazendo a contratação de um novo plano por meio de portabilidade e tudo mais, né? Mas senão, aí infelizmente não teria direito, não. Tá. E aí o Lourenço Costa se precisa juntar na ação judicial o orçamento do medicamento ou tratamento. A doutora Elizabeth Ridolfo, advogada, está falando que sim, que tem que juntar. Precisa. Quer dizer, assim, não é indispensável, mas é conveniente, né? Você colocar ali, inclusive para demonstrar o custo. O plano de saúde está sentindo, é isso. Exatamente. Tanto o plano quanto o SUS também. Até porque um dos requisitos ali para comprovar a possibilidade de discussão no âmbito do SUS é a questão da condição financeira da pessoa, né? Então é interessante você colocar também o custo, ainda que aproximado do valor do tratamento envolvido, para justificar isso. Entendi. Luciano, assim, eu sei que as dúvidas são muitas. Nós advogados com o Luciano teríamos aula, né? Isso daqui é assunto de curso para mais de dia, né? Para quem não acompanhou no começo, né, a fase do IABD, que a gente dava muito curso de direito médico, eram cursos que lotavam todos. Tinha, sei lá, 10, 12 vagas, eram 10, 12 vagas lotadas em todos. A gente podia fazer um curso por mês que tinha, porque realmente temos 200 milhões, né? 200 milhões de brasileiros aí, dependendo, se a gente não depende do plano de saúde, vai depender do SUS, ou seja, a gente está sempre dependendo de uma como que eu falo? De um advogado de direito de família, de direito de família, gente, olha isso, de direito médico para defender a questão da saúde nossa no dia a dia. Sempre é um prazer imenso escutá-lo, é sempre um prazer. Ele traz, eu acho que a grande vantagem do Luciano como professor é porque ele tem dentro dele, e é por isso que é uma live tão deliciosa fazer, gente. Ele não traz a teoria dentro do juridiquês, ele não traz a teoria de uma maneira acadêmica, que eu te digo, daquela que tem a teoria. Ele traz a prática, porque ele vive isso. Então, quando a gente faz live de advogado para advogado,
é muito interessante porque a gente traz o nosso dia a dia, a gente traz o que a gente vê nos tribunais, então a gente já sabe o que não funciona, o que funciona. Então é sempre um prazer, passa muito rápido, porque ele traz os casos assim dentro de um linguajar que nem quem é de direito entende dessa situação. Só tenho a agradecer, Luciano, sempre. O nosso canal está sempre aberto para você, você sabe disso. Está aqui quando você quiser. Não faço direito médico, ok? Então, quem precisar de indicação, entre ele, tem outros colegas que também fazem, mas, assim, confio plenamente no trabalho, na docência do Luciano. Obrigado, Ana. Faz seu jabá aí na hora, conta pra gente se você está tendo curso online nessa fase tão nova dos online. Vou contar para vocês que eu fui falar para o Luciano, vamos fazer live? Ele falou, vamos. Aí eu peguei e falei para ele assim, mas fala para a Maria que eu quero fazer live com ele. A Maria é a esposa dele. Então, no dia 23 de junho, que agora em junho a gente vai trazer um mês inteirinho aqui dentro do canal do Ana Brocanello, né? Dentro de Direito de Família. Vai ser relacionamento a dois. Então, a gente vai aproveitar o mês do Dia dos Namorados para falar aí somente de relacionamentos a dois. Divórcio, contrato de namoro, dignidade dentro no antes e no após, no divórcio, no relacionamento. E com a Maria nós vamos trazer o fogo no parquinho, o assunto apimentado do mês. Vamos falar sobre sexo e traição nos relacionamentos para trazer para vocês. Deixo aqui meu convite, vou pedir para o Luciano falar o que ele quiser. E aí eu só dou um tchau e a gente vai embora. Tá bom? Não, Ana, eu só Sim, tenho gente, a excelente agradecer. live. O Luciano é sempre Luciano. Não, certo? o prazer é todo meu, Ana. Você sabe que quando não é rasgação de seda, não, você sabe que eu tenho você na mais autoestima. Eu fico sempre muito contente quando você convida. Aí por isso que eu aceitei de cara. Você perguntou, vamos fazer, na hora que você quiser, só falar, a gente faz. E é para mim também um prazer enorme poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho aí com o pessoal. Para quem tiver interesse no curso, eu vi até que teve uma colega que perguntou quando que vai abrir nova turma. Eu tenho o curso ali de ações de planos de saúde. O curso está passando por uma reformulação, então eu em breve devo lançar aí mais uma turma. Vem outro módulo também que em breve eu devo lançar. Então no segundo semestre aí do ano a gente vai ter algumas novidades com relação aos cursos. Então, para quem tiver interesse aí, fiquem atentos e acompanhem as minhas redes sociais aí, que logo, logo eu devo trazer algumas novidades. E vou assistir a live com a Maria. Me manda que eu divulgo. Vou mandar sim. A Maria, minha esposa, ela além de advogada, é psicóloga, né? Então, eu tenho certeza também que vai ser uma live bastante interessante. Eu mesmo vou acompanhar também com muito prazer. Fogo no parquinho total. E mais uma vez, Ana, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom, fiquei muito contente. Pessoal que de repente não deu para responder alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para mandar via mensagem ali, que a gente procura responder o mais rápido possível. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.